Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No segundo dia de reuniões em Joanesburgo, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aprofundaram as discussões sobre a ampliação do bloco. A expectativa é que no encerramento do encontro, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anuncie que os BRICS pretendem convidar para integrar o bloco a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes e o Irã. O BRICS cresceu. Este foi o principal resultado da reunião na África do Sul do grupo que surgiu inicialmente como uma ideia de um economista de banco num relatório do ano de 2001. 6 novos países passam a integrar o BRICS a partir de janeiro do ano que vem. Além dos citados pelo Luiz Fara Monteiro, enviado especial da Record TV ao encontro, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Irã e a Etiópia, que também entrou na lista. A incorporação de novos países vai mudar a atuação do BRICS? O grupo vai assumir uma postura de confronto contra os países ricos do Ocidente? Como essa mudança afeta o Brasil e seus interesses? Para entendermos melhor a situação e os resultados da reunião em Joanesburgo, nós vamos conversar hoje com Pedro Costa Júnior. Ele é cientista político, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Quem me acompanha nessa conversa é Vanessa Lima, repórter da Record TV em Brasília. Ô Vanessa, como nós já dissemos, a Etiópia entrou na lista no último momento para garantir a presença de mais um país africano, é isso? Oi, Celso, obrigada pelo convite. Olá, professor Pedro. Celso, a informação é que teria sido um pedido da África do Sul justamente para incorporar um país do continente. Mas não ficou muito claro quais foram os critérios para a escolha dos integrantes dessa lista, já que 22 países se candidataram formalmente a entrar no BRICS. Pedro, é possível identificar critérios ou interesses nessa lista de novos integrantes do grupo? Vanessa, satisfação falar contigo. É possível identificar mais interesses do que critérios. Então, o que a gente observa num cenário mais estrutural é, em primeiro lugar, uma incorporação de mais um membro das Américas, da América Latina, que é a Argentina, que foi quase que um lobby do presidente Lula e do Itamaraty. Há um entendimento de que a Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil, e que, embora houvesse outros candidatos da América Latina, era importante que um dos novos sócios dos BRICS fosse da América Latina, e aí que fosse a Argentina, porque a Argentina é o principal parceiro do Brasil, nosso principal vizinho e principal parceiro comercial. E nos interessa uma Argentina forte. Como disse o presidente Lula no seu discurso, uma Argentina forte gera também uma maior força do Brasil. O Brasil e a Argentina forte vão gerar uma região mais forte, um Mercosul mais forte. E aí, os interesses se manifestam mais claros quando a gente vai para a região dos Emirados Árabes, né? A região do petróleo, a região da energia, quando se incorpora a Arábia Saudita e Emirados Árabes. São 2 países que estabeleceram o chamado petrodólar, a hegemonia do sistema financeiro internacional pautada no dólar, no Bretton Woods, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde o dólar passa a ser a moeda padrão, e aonde justamente o dólar está sendo questionado neste momento. E se fala de novos agora petro-yuans, que é o petróleo não sendo mais negociado em dólar, mas em yuan. A informação é de que a China e a Rússia pressionavam pela incorporação de novos membros, é claro, enquanto que o Brasil e a Índia resistiam a essa mudança. É isso mesmo? Explica pra gente quais os motivos de cada lado assumir essas posições. Como é o caso do Egito, ou no Oriente Médio, né, e pegar mais um parceiro africano, ou do Oriente Médio, mas é o país mais populoso da África. É um país de massas. E é um país que recebe a segunda maior verba militar dada pelos Estados Unidos ao Oriente Médio, atrás só apenas de Israel. Os BRICS eles vêm substituindo, né, o que foi o G7. Os BRICS já têm um PIB maior do que o G7. E, nesse sentido, é interessante, tanto para todos os 5 membros originais, né? Primeiro 4, Brasil, Rússia e Índia, e China. E depois o acréscimo da África do Sul, que foi o Brasil. Lá atrás, que trabalhou muito para a entrada da África do Sul. O Brasil fez campanha direta, foi Celso Amorim e Lula quem trabalharam para a entrada da África do Sul. Então, agora, é importante essa expansão. Esses 5 países têm realidades diferentes.
eram unidos pelo perfil de nações que vinham crescendo em influência no cenário internacional. Essa entrada desses outros 6 países com perfis diferentes muda completamente o grupo? Qual é o novo perfil desse bloco? Olha, Celso, essa heterogeneidade, ela tende, o que, ao contrário, à primeira vista, ela tende a fortalecer o grupo, né? Agora você tem mais representantes da América Latina e mais representantes da África. Antes você tinha uma concentração na Ásia. Pega participantes do Oriente Médio, sobretudo energeticamente muito poderosos, né, com a questão do petróleo, 3 de uma vez, o Irã e o Emirados Árabes e a Arábia Saudita. E você também aumenta mais um membro da América Latina, ou seja, aumenta-se a representatividade e, nesse sentido, a legitimidade do grupo. Quanto maior o número de membros e mais diversificado, maior a legitimidade do grupo, Celso. E, ao mesmo tempo, agora é fazer isso sem perder eficiência. Pedro, ainda sobre essa questão, o presidente Lula insistiu em dizer que, mesmo com a entrada de novos países, o BRICS não deve ser um grupo para confrontar os Estados Unidos ou a União Europeia. Mas China e Rússia têm assumido cada vez mais uma postura de confronto com os países ricos do Ocidente. O Irã, um dos novos integrantes, também tem relação conflituosa com os americanos. Isso pode influenciar o grupo nessa direção? As tendências, digamos, dos think tanks internacionais mais ocidentais, ligados sobretudo aos Estados Unidos e Inglaterra, eles apontam nessa direção, né? Numa direção contrária ao que diz o presidente Lula. Exatamente vendo os BRICS mais no sentido de ameaça à atual geopolítica global, o status quo da ordem mundial, do que a uma complementariedade, que é como os diplomatas dos BRICS, os principais chanceleres, ministros de relações exteriores, conselheiros e, óbvio, os seus chefes de governo, de Estado, presidentes e primeiros ministros, eles vão passar. Eles não vão passar uma atitude de conflito. Mas nós sabemos que nas relações internacionais, Vanessa, quando um sobe, o outro desce. Quando um retrocede, o outro avança. Uma máxima da geopolítica, desde Napoleão, é que não há vácuo de poder. E acontece que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o G7, eles se desgastaram nos últimos anos, sobretudo depois da crise financeira de 2008 e 2009. E nesse mundo, novas instituições internacionais, como a Parceria Econômica Eurasiática, como a Organização para a Cooperação de Xangai, como o ASEAN e como os BRICS são só mais uma delas, está ganhando cada vez mais espaço, relevância e importância. E Pedro, o Brasil vinha insistindo de que o mais importante era estabelecer critérios para a chegada de novos membros ao grupo, né? O BRICS tem a presença de 2 países com governos autoritários, Rússia e China. E em nenhum momento se falou em democracia ou direitos humanos como um dos critérios para se admitir novos países. A Arábia Saudita, outra autocracia, foi aceita. O BRICS se torna um grupo cada vez mais voltado apenas para a questão econômica? De certa maneira, sim. A originalidade dos BRICS é que eles são um grupo que eles têm um parâmetro não ocidental de ethos, ou seja, de comportamento, de sentido, né? Por exemplo, os Estados Unidos são grandes aliados da Arábia Saudita no sistema internacional. O presidente dos Estados Unidos teve com o presidente saudita este ano, né, juntos, apertaram as mãos. E embora todas as críticas que os Estados Unidos façam, muito justas inclusive, as questões dos direitos, das violações de direitos humanos, as questões das violações do direito internacional e coisas do tipo, né? Então, os BRICS, eles partem de um sentido de como, por exemplo, a China, a Rússia, esse lado mais eurasiático trata as relações internacionais, que é da não intervenção nos assuntos internos. Quer dizer, eles se propõem a fazer negócios de países para países, de estados a estados, sem intervir no que está acontecendo internamente nos outros países. Agora, Pedro, se comenta muito aí a respeito da alternativa de trocar o dólar nas transações comerciais entre os países, né? A inclusão desses novos integrantes, ela pode acelerar o processo de abandono do dólar no comércio internacional? E qual pode ser a reação americana? Pode e vai, Celso. É isso que os bancos dos BRICS, sobretudo, estão discutindo, que é o maior banco do sul global e que hoje é presidido pela presidente Dilma Rousseff. O principal tema de vigência do Banco dos BRICS é exatamente como substituir o critério de pagamentos ao largo do dólar, ou seja, passando pela hegemonia financeira do dólar, né? Isso é um processo lento, é um processo gradual,
não vai acontecer do dia para a noite, mas digamos que o trem já saiu da estação. Eles já estão trabalhando nisso, em alguma medida isso está acontecendo com vários parceiros do mundo, na China, na verdade, porque com a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, as novas rotas da seda, lançada pelo Xi Jinping em 2013, que reúne hoje mais de uma centena de países do sistema mundo, essa iniciativa de passar por fora do dólar, ela já foi sendo costurada. Agora, com o Banco dos BRICS, ela vai ganhando mais força. A reação, Celso, que nós podemos esperar é uma reação, digamos, não paralisada, quer dizer, por parte dos Estados Unidos. Na história das relações internacionais, nenhum país que teve a moeda padrão, a moeda hegemônica, que criou um sistema financeiro internacional, que é sempre criado pelos vencedores de um último grande conflito, assim foi a Libra depois da vitória inglesa sobre as guerras napoleônicas, e assim foi os Estados Unidos depois das duas vitórias nas duas guerras mundiais com o dólar, eles, historicamente, eles não vão aceitar isso de maneira incólume, né? Então a gente pode esperar um embate, pelo menos no sistema financeiro e econômico internacional, nessa disputa entre o dólar e a ascensão de outra moeda ou uma cesta de moedas. Agora, o Brasil conseguiu superar aí a resistência da China com o pedido de reforma da Organização das Nações Unidas, assumido pelo BRICS, né? Você já explicou para a gente um pouco do funcionamento do Conselho de Segurança da ONU. A gente pode dizer que surtiu um efeito prático a constante busca do Brasil pela cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU? Digamos que foi uma vitória diplomática do governo Lula e Celso Amorim, né? Porque essa é uma peleja, digamos, é um pleito do Brasil desde sempre. Não desde agora, de Lula 23. Mas já era do governo Lula lá atrás, e do Celso Amorim, quando ele foi chanceler durante os seus 8 anos, e já era muito anterior. Acontece que o Conselho de Segurança da ONU, ele reflete uma realidade que foi congelada no tempo. Ele reflete um tempo que não é mais da realidade atual. Quer dizer, o mundo mudou. Então, nós temos 5 membros cativos, que são 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Então não é possível falar em um Conselho de Segurança minimamente representativo sem um país latino-americano. E aí o Brasil é o maior país latino-americano. Ou sem um país africano. E muito menos sem a Índia. A Índia é a maior população do mundo. Uma das maiores economias do mundo. Como é que vai se falar de um Conselho de Segurança sem a maior população do mundo? Ou sem, por exemplo, o Japão, que é a terceira economia do mundo, ou mesmo sem a Alemanha, que é a maior economia da Europa. Mas Japão, Alemanha, perderam a Segunda Guerra Mundial e por isso não estão lá. Então, para que haja legitimidade, representatividade e o mínimo, digamos, de democratização nas relações internacionais, essa reforma, ela é urgente. Pedro, em um dos seus discursos durante o encontro, o presidente Lula tratou da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas nenhum representante de outro país tratou do tema. A influência russa, mesmo com a ausência de Vladimir Putin no encontro, impediu que o grupo se posicionasse sobre essa questão? Lembrando que o Putin esteve lá virtualmente, né? A ausência não presencial, como você coloca muito bem. A questão da guerra, isso ilustra muito bem, né? As questões que nós estamos falando aqui, ela não é tratada nos BRICS, né? Ela foi, digamos, muito secundária, é uma questão de pouca relevância, né? O que eles estão discutindo são questões de outra ordem ali. As questões, ou seja, como se os BRICS estivessem dizendo naquele momento, né? As questões da guerra nós vamos tratar em outros fóruns, em outros organismos. Mas aqui não é o fórum mais adequado para a gente falar disso. Aqui nós estamos falando de uma moeda comum, nós estamos falando de balança de pagamentos, nós estamos falando da expansão do banco dos BRICS. A inclusão desses 6 novos países do bloco é uma sintonia de que caminhamos para o que vocês, especialistas em relações internacionais, chamam de mundo multipolar? Não só um mundo multipolar, para fechar, mas é um mundo com mais espaço para o sul global, o que nas relações internacionais nós chamamos de sul global. A entrada de novos membros africanos e um novo membro latino-americano, isso dá um protagonismo maior naquele que é o órgão econômico e financeiro mais importante do mundo hoje, que já é maior que o G7 e que tem a maior população do mundo, de todos os fóruns internacionais, dá um protagonismo maior para esses países do chamado sul global, que vai construindo uma nova ordem mundial. É disso que nós estamos falando. Tem uma nova ordem internacional sendo construída de maneira multipolar, policêntrica, e no qual o sul global ganha cada vez mais espaço.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação de Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. E agradeço a companhia de Vanessa Lima, repórter da Record TV de Brasília. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, Pedro, pela participação também. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.